Fala família TW, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar para você o atalho mais fácil para você ser aprovado no FTMO. Lembrando que qual foi o ponto que eu tirei essa conclusão? Primeiro, eu sigo alguns outros canais de pessoas que já fizeram os testes da FTMO e hoje eles são, abre aspas, traders patrocinados. Canais que são patrocinados com até 400 mil dólares para operar uma conta diretamente pela FTMO. Ao observar o padrão desses canais, eu entendi que tinha alguns que passavam muito rápido mesmo nos testes. E quando eu analisava, eu entrava na conta métricas deles e eu analisava as operações que eles faziam, eu percebi que eles faziam operações scalping e por incrível que pareça, eram operações assim com risco e retorno totalmente descorrelacionado, assim, sabe? Tipo assim, 1% de retorno para tipo 5% de risco, sabe? E eles passam muito rápido, passam em 2 dias, 3 dias, assim, são aprovações bem rápidas. Então, essa é uma visão que eu quero passar para vocês que querem passar na mesa. Por quê? Primeiro que para você fazer 10% no prazo, você não vai conseguir com capital alto. Tá? Você tem 100 mil, vou fazer 10% todos os meses. Pessoal, desculpa, mas no longo prazo você vai ficar bilionário. Então, você entende? Você entende? Então, assim, fazer 1 mês, 2 meses, enfim, ter alguns momentos atípicos, os momentos, abre aspas, outliers, vocês vão conseguir sim, tá? Isso eu tenho certeza. Mas vocês precisam entender uma coisa, pessoal. Deixa eu só aumentar aqui para vocês ter um pouquinho mais de atenção a mim. Só que vocês precisam entender uma coisa. O objetivo principal é você se aprovar na mesa. Depois que você aprova, você já tem um capital grande. Então, se você hoje que não tem um grande capital para operar, isso é uma grande oportunidade. Então, é uma oportunidade que você não pode deixar passar, tá? E normalmente quem está com pouco capital tem um outro empecilho, que é o quê? Ficar pagando ali os testes, né? Então, para que você não fique pagando muitos testes, a galera lá, que eu acompanhando alguns fóruns, etc., eles falam que é para a gente utilizar estratégias mais agressivas, tá? Unicamente para você ter a aprovação da mesa, você consegue aprovar ali no primeiro passo, depois consegue passar na fase de verificação. Aí, a partir do primeiro mês, você consegue utilizar uma estratégia mais leve, utilizar uma quantidade de contratos mais baixa, para aí você conseguir ter resultados. Mas eu já tenho um curso aqui gratuito, você pode acessar lá, onde você consegue desenvolver suas próprias estratégias, tá? Outro ponto interessante é que é legal você curtir esse vídeo, porque eu consigo compartilhar mais conteúdo para mais pessoas. E, consequentemente, se você se inscrever e ativar o sino, você vai ter acesso ao meu outro vídeo. Porque se você só se inscrever, provavelmente não vai conseguir. Voltando um pouco ao assunto. Então não é tão difícil assim ser aprovado, olhando por esse ponto. Mas vamos às métricas. Vamos conversar um pouco mais sobre métricas, para vocês entenderem melhor, vamos dizer assim, entenderem melhor o meu ponto de vista e etc, tá? Então, vamos supor aqui, tá? Eu iniciei um teste, eu tive alguns problemas aqui na minha casa em si, tive uma infiltração, etc, então não consegui operar de lá para cá. Só consegui operar os 2 primeiros dias, mas estou negativo aí mais ou menos uns 200 dólares em uma conta de 100 mil, tá? Mas o que eu quero levar em consideração aqui para vocês é que ficou muito mais fácil para mim depois que eu entendi isso. E eu vou fazer um teste mesmo até o final, vou fazer vários episódios conversando aqui diretamente com vocês. Mas eu quero que vocês observem exatamente isso que eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Eu tenho uma estratégia aqui que eu já compartilhei no canal, inclusive. Essa estratégia eu já tirei do canal. Por quê? Porque eu vi que a galera não deu muita atenção. Então, assim, eu falei, acho que a galera não gostou dessa estratégia, uma estratégia scalper. É uma estratégia que já tem sua validação. É uma estratégia que eu não estou utilizando, tá? Só para deixar claro para vocês. Mas é uma estratégia que eu estou sempre acompanhando para ver como é que tá a performance dela. É mais aquele famoso... tem a fase de treinamento, de teste, depois tem a fase ali em conta demo ou real, você só observando para ver se respeita o que você fez ali naqueles dados anteriores. Enfim, quando eu coloco aqui na estratégia, eu percebo que ela teve uma ótima rentabilidade. Porém, vocês têm que se atentar a isso aqui, ó. Esse aqui são os dados dos últimos 20 anos, né? Então, consequentemente, vai ser um resultado muito bom, tá? Mas eu quero que você se atente a esses resultados aqui. Primeiro, taxa de acerto, né? Ou seja, eu fiz um cálculo aqui referente às porcentagens positivas e fiz um cálculo referente à porcentagem negativa e depois fiz um cálculo aqui para ver referente qual era a taxa de acerto. Então, nessa estratégia de scalper, tem 81% de acerto.
tá? Depois eu queria saber em pontos, tá? Não em porcentagem específica. Eu queria primeiro saber em pontos, quantos pontos em média são as operações de perda. Por exemplo, você vê que tem operações aqui de 0,74 de ganho e operações aqui de 1,23% de perda, tá? Então, nessa operação aqui em específica, se a gente colocar aqui para o lado, ó, você vê que teve uma perda ali, abre aspas, de 17,4. Esse cálculo eu pego a variação vezes o preço de fechamento daquele ativo, tá? A variação do trade, tá? Quanto foi de rentabilidade ali no trade, para saber a quantidade de pontos, ok? E depois ali eu faço uma multiplicaçãozinha ali, né? Porque isso vai depender muito do position size de vocês, a quantidade de contratos que vocês vão estar utilizando. Eu estou utilizando um lote, eu estou utilizando 0,10 lotes, tá? Lembrando também que esse ativo aqui usa 500, né? Usa 500, né? A galera já conhece, opera, né? Diretamente, tem disponível em várias plataformas, né? E vamos lá. Essa taxa de acerto, falei, pô, beleza. Olhei ali o ganho médio e o loss médio, por mais que tenha esses outliers, né? Tem esses ganhos um pouco mais para frente, essas perdas um pouco mais para frente. Eu primeiro queria entender quais eram os momentos que estava dando essas perdas e quais os momentos que estava dando esses ganhos. Gente, para que eu conseguisse colocar o meu ganho médio mais próximo possível da minha perda média, mesmo com essa taxa de acerto, eu tive que utilizar um alvo, abre aspas, fixo, porém que a depender de como esteja o mercado, vocês podem perceber aqui, a depender de qual preço esteja o mercado, esse alvo ele vai mudando. Ou seja, quanto mais alto o mercado se encontra, menor são os meus alvos de scalping. E quanto mais baixo, por exemplo, vamos supor que o mercado subiu, o mercado deu uma queda de 10%. Então, ele tem uma distorção aí, então, consequentemente, eu posso pegar mais gains, tá? Então, essa é a minha lógica que eu sempre utilizo para as minhas estratégias. Então, você pode perceber aqui, ó, gain short, né, que são apenas operações vendidas. Eu coloquei uma quantidade de pontos fixa, mas você pode perceber que em variação ali vai sempre mudando. Então, primeiro eu queria entender como funcionava esses gains, esse loss, porque em um mercado que só sobe, você operar vendido e você ter resultado, você tem que ter uma noçãozinha de como funciona ali, ok? Então, quando você vê aqui, ó, deixa eu colocar aqui, 0,72, você vê que o ganho é exatamente igual à variação ali, tá? Você vê que é exatamente igual. Deixa eu colocar aqui um pouquinho pro lado. Outra coisa que eu procurei saber era referente ao risco-retorno, né? Então, eu percebi ali que eu tinha 0,76, né? 0,76, tá vendo aqui? Né? Você pode perceber que é um cálculo direto ali referente aos ganhos em pontos, tá? Então, quando eu tinha essas métricas, eu fui atrás de uma ferramenta para me saber qual era o retorno médio, para me ter uma noção ali. Então, aqui que vai começar a se encaixar o seu processo de aprovação na FTMO rápido, tá? É quando você consegue entender as métricas, você consegue entender a estratégia, você consegue entender o seu risco e você trabalha de forma totalmente consciente naquele trade. Você fala, cara, eu vou arriscar 2%, mas eu vou ganhar 3%. Ou eu vou arriscar 2%, mas eu vou ganhar 1%. Você tem uma noção ampla em relação àquele gerenciamento. Então, como você está em um Challenger da FTMO, ou seja, você está em um, abre aspas, campeonato, você tem que ser agressivo para passar, né? Então, essa é a mentalidade que eu vi alguns canais do YouTube passando. Então, eu peguei a nossa taxa de acerto, 81,56%, o nosso risco-retorno ficou ali mais ou menos 0,76%, e eu botei ali 1% do saldo por operação. E eu fiz uma simulação de 30 trades em 30 simulações diferentes, para me saber, ter um gráfico de dispersão de resultados, para me saber qual era o melhor resultado, o pior resultado, o ganho médio, enfim, tudo isso que é importante para a gente ter resultado. Por que essas informações são importantes? Porque quando você vai entrar no challenge, você vai começar a arriscar 1% por operação, você tem que ter noção do seguinte, qual é o pior resultado que eu posso ter? Será que o pior resultado é o drawdown máximo da conta? Então, você tem que calibrar isso para depois você calibrar os lotes de forma que você nem reprove na 100% ou que você passe rapidamente. Você tem que maneirar isso aí de uma forma que seja mais confortável para você, sabe? Tem gente que é mais agressivo, tem gente que é menos agressivo. Então, assim, cara, é cada um, sabe? Cada um. Claro que quem for mais inteligente vai passar, tá? Desse jeito que eu tô falando. Então, você pode perceber que é uma estratégia que dá resultado, não é uma estratégia positiva, só que em alguns cenários, você pode perceber aqui, ó, o melhor resultado foi 19% em 30 dias, em 30 trades, em 30 simulações diferentes, com base nessas métricas, tá? O pior resultado foi -4%. A porcentagem de vezes que teve lucro foi mais alta, né? Porque eu peguei
uma quantidade de trades pequena. Quanto maior essa quantidade de trades, essa porcentagem de lucro ela vai diminuindo. Por quê? Porque ela vai chegando mais próximo da média da porcentagem de lucros, que a gente já sabia, que era a taxa de acerto referente a 81,56%. Eu tenho um retorno em média de 12% no final no final das 30 simulações, né? Tive um desvio padrão ali de 5, uma mediana ali de 13 e uma moda de 14, tá? Então, quando eu coloco aqui em um dado mais recente, se eu, por exemplo, eu pegar os últimos 30 trades, tá? Deixa eu pegar aqui. Os últimos 30 trades. Eu estaria analisando aqui por exemplo, do dia 7 de fevereiro de 2022 até agora o mais recente trade, que foi no dia 18, tá? 18/3 de 2022, tá? Então eu coloco aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, 30, né? Então eu coloco 0% para a gente saber como é que tá a rentabilidade. Você pode perceber que se tivesse feito um teste com essa estratégia, abre aspas, incrível, com grandes porcentagens de acertos e etc., a gente não seria aprovado. Em dado momento, nós tivemos um bom resultado, ali com 4% de ganho na conta, ou seja, praticamente 40% de aprovação, né? Ou seja, chegar a 100% a gente é aprovado, chegamos a 40%, só que depois a gente tomou um loss forte, e depois ganhou, depois tomou outro loss forte, ganhou, e agora estou mais ou menos em 0% aqui, ou seja, nós não finalizaríamos 100% negativo. Peraí, eu vou até verificar aqui se a gente finalizaríamos negativo. Deixa eu verificar aqui. Perdão. Nós finalizaríamos aqui negativo, ou seja, não teríamos direito a fazer um novo teste. Mas eu particularmente, se eu visse que eu estou chegando tipo nos últimos dias, eu não tivesse como dar uma boletada para resolver o problema, e eu já sei que a média de ganho é de 0,23, tá vendo aqui? A média de ganho está em 0,23. Você pode perceber que aquele gain que a gente tinha conversado, ó, ele mudou. Ele estava lá em 0,70 lá em cima, agora aqui embaixo já está em 0,23. Mas a quantidade de pontos é fixa. Mas é bom você ter uma noção por trade ali, como é que vai ser, para você gerenciar melhor, sabe? Você tomar mais responsabilidade disso, ok? Então, tá faltando 5 trades, 5 dias de trade. Cada trade desse é um dia. 5 vezes 20 é o quê? 1%. E vamos supor que na minha conta eu tô com 0,5% positivo e eu já sei que eu não vou alcançar. O que é que eu faço? Paro de operar. Para quê? Para que eu possa ter um novo teste. Então a galera lá fora muito isso. Ele utiliza estratégias agressivas, ganha. Quando consegue ser aprovado, ok, fui aprovado, ok. Quando não consegue ser aprovado, ele simplesmente tenta manter a conta positiva. Não é tão fácil, claro, porque primeiro você tem que ter uma estratégia, você tem que ter o gerenciamento alinhado, você tem que ter a noção do mercado. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, entenda como funciona o mercado, tenha estratégia, sabe? Desenvolva a estratégia, estude sobre ela, que a parte do capital, meu irmão, vai vir depois, cara, se você merecer. Se você merecer, você vai conseguir esse capital. Não necessariamente você vai tirar do seu bolso, pá. Não, mas aí a oportunidade de passar numa mesa proprietária. Pegar um capital na mão que talvez você não pegaria na sua vida toda. Você entende? Então, você pode perceber aqui que mesmo com aquela taxa de acerto alta, eu tenho que criar simulações. Se eu criar aqui 300 simulações, abre aspas, 300 testes, né? Em média, a gente seria aprovado nos testes, tá? Ou seja, porque a média de resultado seria 14% de lucro em 30 dias, né? Só que os nossos piores resultados seria uma média de 2% de lucro. Consequentemente, nós não conseguiríamos ser aprovados porque a meta é 10% para ser aprovado na primeira etapa e depois 5% na segunda etapa. Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? O quanto trabalhar com a parte estatística também é importante? O quanto você gerenciar o seu trade, você ter essa responsabilidade, você gerenciar como um profissional é importante? Por quê? Porque mesmo que você esteja em um cenário onde você tem uma estratégia extremamente agressiva, você tem noção de como funciona. Você sabe os seus limites. Entendeu, pessoal? Então é isso que eu quero passar para vocês. É que se você utilizar uma estratégia scalp para ser vencedor no mercado, ou uma estratégia long, como eu utilizo, não importa qual é o melhor, e sim como você gerencia. Entendeu? E
importa também como essa estratégia se desenvolve. Você tem que validar da forma correta, sabe? Não é só chegar lá e eu vou pegar uma base de dados de 30 anos e pronto, funcionou em 30 anos. Sim, mas e aí, depois dos 30, como é que funciona? Se rentabilidade passada não garante futura. Então você tem que ter os seus processos de treinamento, de teste, observação, para ver se obedece esses critérios. Então vamos supor que numa base de dados tem 1000 dados lá. Você tem que pelo menos esperar ter 300 dados à frente para pelo menos confirmar um pouco dos dados passados para você começar a operar. Entende? Então eu posso conversar sobre isso em outros vídeos. Então essa é a forma mais rápida de passar na FTMO, tá? No sharing de FTMO. É utilizando estratégias scalp, é gerenciando de forma inteligente e não permitindo que a conta no final do mês fique negativa. Essa é uma segunda estratégia para que você consiga refazer o teste e tenha uma maior probabilidade, né? Ou seja, vamos supor que nós fizemos um teste hoje e eu fui reprovado, tá? A chance do meu próximo teste ser aprovado é muito maior porque eu vou ter a porcentagem de acerto ao meu favor. Porque nesse último teste anterior que eu fui reprovado, muito provável que eu tomei mais loss, né? Então a porcentagem de acerto ficou muito menor. Então, como a porcentagem de acerto tende a dar um retorno à média de acerto, então consequentemente no próximo mês ele tende a ter mais uma porcentagem de acerto. Claro que o que eu estou falando aqui às vezes pode ser um pouco mais complexo, mas eu posso fazer mais vídeos. Eu preciso que você curte, comente, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E qualquer dúvida que você tiver, comente aqui. Mas tem um detalhe, pessoal, não sai do vídeo ainda não. Se você quer que eu compartilhe essa estratégia, é só para quem está até o final, tá? Só para quem está até o final. Eu vou fazer uma live, como eu já fiz no meu canal, no meu WhatsApp outras vezes, e vou compartilhar essa estratégia só para quem assistiu até o final. Tamo junto.